Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Eu sou a doutora Maura, sou otorrinolaringologista. É um prazer conversar com vocês todos aqui do Mãe Guru. Olá, tudo bem? Boa tarde a todas. Sou a doutora Maura Neves, sou otorrinolaringologista. E hoje eu vou conversar com vocês aqui no aplicativo do Mãe Guru sobre otites e as causas de otites e dores de ouvido nesse período de verão, ok? Então sintam-se à vontade para enviar perguntas para eu poder responder. Quem não quiser mandar perguntas ou não puder assistir agora, pode enviar depois que eu vou responder com o maior prazer, tá? Então eu vou começar a nossa conversa de hoje falando um pouco sobre a anatomia do ouvido. Então o ouvido ele tem uma parte externa, que é essa parte aqui do canal, tá? Da parte da orelha. Tem o canal auditivo, que é o caminho até o tímpano. Temos o tímpano e a orelha média, que é onde temos os ossículos, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Tá? Eles fazem parte da audição e conduzem o som e estimulam o nervo, que é o nervo auditivo. As infecções, elas podem ocorrer tanto no pavilhão, que é nessa parte externa da orelha aqui, tá? Pode ocorrer no canal auditivo, que é a otite externa, ou atrás do tímpano, que seria a otite média. De importante de frisar aqui, eu até fiz uma cola para poder falar tudo bem certinho para vocês. A primeira parte que todo mundo sempre fala é em relação à cera, ao cerume. O cerume, ele fica na parte externa da orelha, tá? E ele fica, tem uma função de proteção. Essa proteção é dada pela composição do cerume, que é uma composição com base em gordura. Então existem as células que fazem a cera e permeadas de gordura. Essa gordura ela faz uma película de proteção em torno de toda a pele de dentro do canal auditivo. Tá? O cerume é produzido só na parte mais final da orelha, na parte mais de fora, perto do buraquinho da orelha. Então, quando a gente coloca um cotonete, esse cerume muitas vezes ele é empurrado para o fundo do ouvido. Então o cerume ele não é uma sujeira no ouvido. Então todo mundo fala, eu tenho que tirar a cera porque vai prejudicar, porque tá sujo o ouvido, as pessoas vão ver, vão achar que eu não tomo banho. Nada disso. Na verdade, a distância que o cerume está, ela está na parte mais externa, mas se você colocar o dedinho assim, ou até na sua orelha ou na orelha da criança, até onde o dedo entra, é onde a gente consegue enxergar. Dali para trás, a gente não consegue enxergar. Então, quem estiver te olhando, mesmo que seja assim, olhando na rua, olhando do lado de fora, não vai conseguir ver que tem cera no ouvido, que a sua proteção tá lá. Então, essa explicação assim é mais para poder frisar a função de proteção da cera. Se ela não fosse importante, Papai do Céu não tinha colocado ela lá pra gente. Então, não removam a cera nem da orelha das crianças. Eu tinha um professor que era muito bacana e ele falava que o ouvido era como micro-ondas, ele tinha uma função autolimpante. Então, assim, a cera, autolimpante por quê? Porque a cera, ela é produzida nessa parte mais de fora do ouvido e ela também vai derretendo e saindo. Então, muitas vezes você toma banho, limpa o ouvido, limpa a orelha aqui do lado de fora e a toalha fica um pouco amarelinha. Normal isso acontecer, porque essa gordura, ela serve para proteger a pele, ela vai escorrendo também para fazer essa proteção, tá? Então, você faz só essa higiene do lado de fora. Isso deve ser mais do que suficiente para a gente manter a função normal da orelha externa, tá bom? Vou falar um pouco agora sobre a remoção da cera. Então, quando é que você precisa tirar a cera, tá?
O primeiro sintoma da necessidade de remoção de cera, tanto nos adultos quanto nas crianças, seria a diminuição da audição. Então você vai sentir o ouvido mais tampado, né? Você vai sentir, às vezes, o ouvido cheio. Algumas pessoas podem ter a cera como uma manifestação de dor. Então, o excesso de cera pode dar dor. Então, fala assim, tá com dor no ouvido. Então, isso pode acontecer também. Nesses casos é que a gente recomenda e a gente faz a remoção da cera. Existem vários métodos para a gente fazer isso, né? Então, a gente pode utilizar desde a lavagem tradicional, que é jogar água dentro do ouvido. Então tem uma certa maneira para realizar esse procedimento sem que você leve uma lesão na membrana timpânica. E nós temos também remoção com alguns instrumentos que são eminentemente médicos. Então tem a cureta, temos os jacarezinhos. Então são outros instrumentos que nós podemos utilizar e que removem a cera, tá? E isso só vai ser feito nesses casos. Um outro motivo que a gente tira a cera é quando, por exemplo, especialmente nos bebês, nas crianças pequenas, uma das causas importantes de febre são as infecções de ouvido. Nesses casos, muitas vezes quando o pediatra vai olhar o ouvido ou quando o otorrino vai olhar o ouvido, a cera está lá atrapalhando a visualização do tímpano. E aí, nesses casos, a gente precisa remover a cera para conseguir enxergar o tímpano da criança. Então, para a gente poder fazer um diagnóstico se tem uma otite também. Então, só nesses casos é que a gente vai tirar a cera mesmo, tá? Se tirar a cera e você resolver fazer isso em casa, o que eu realmente não aconselho, você pode levar uma ferida, um machucado ou um pequeno trauma na pele do canal auditivo, tá? Essa perda de continuidade na pele do canal auditivo gera infecção, que é a otite externa. Então agora eu vou falar um pouco mais das infecções, que a gente já falou. Nós já falamos da cera, falamos do que a cera é importante para a proteção do ouvido, falamos de quando nós precisamos tirar o excesso da cera. E agora a gente vai falar um pouco das infecções, e a primeira e mais frequente é a otite externa. A otite externa, ela vem muito de uma inflamação na pele do canal auditivo. Por que isso acontece? Primeiro, pela perda da cera. Segundo, pela entrada de algum germe que gera uma infecção. E como essa entrada desse germe acontece? O principal fator é algum trauma. O que é isso, Mauro? Você falou assim, um trauma, a pessoa ficou traumatizada. Não. Na verdade, esse trauma é, por exemplo, um cotonete que você coloca no ouvido, que você fere esse ouvido, tá? E aí a pele perde aquela defesa, aquela continuidade de defesa, e a partir daí entra um germe e dá a dor. O que a criança vai sentir? Aí a criança e adulto, o sintoma é muito parecido, ok? Ela vai sentir dor, diminuição da audição e pode sair bastante secreção do ouvido também. Uma outra coisa que gera isso são os frequentes mergulhos, né? Então, por que o verão, por que a piscina gera tanta dor de ouvido nas crianças? Porque quando a gente fica bastante tempo na água ou mergulha bastante, o que vai acontecer é que a cera acaba saindo, a gordura da pele é perdida e a do canal auditivo também. A pele fica mais úmida. Essa umidade da pele faz com que a defesa inicial da pele se perca e um germe entra, uma bactéria entra e começa a dar a infecção, tá? Uma outra coisa que favorece e que é muito frequente também é assim, a gente passa o dia todo na piscina, pula, mergulha, criança sai, pula, né? Vem e volta, pula. E aí, no final do dia, tem um pouquinho de água no ouvido.
Essa água pode ser porque juntou a água mesmo, ou porque a própria cera ficou lá dentro, amoleceu um pouquinho. E aí a gente vai tentar secar essa água nesse ouvido tampado. E a gente pega uma haste flexível e vai lá naquela pele que tá super fininha, bem úmida, sensível, e esfrega ela com o cotonete para secar tudo, tá? Isso não dá muito certo. Isso vai favorecer muito ter uma infecção, e é aí que a gente começa com as dores de ouvido, tá bom? Então, para prevenir nesses casos, especialmente no verão, para prevenir as otites externas, tanto nos adultos quanto nas crianças, a primeira coisa, vai ser um pouco difícil a gente falar para não mergulhar, porque eu acho que tá calor, as crianças estão de férias, agora vem vindo o carnaval, então também será um dia quente, então mergulho, descanso, então tudo isso faz parte. O que eu sugiro sempre é no final do dia tomar aquele banhão bem legal, né? Tira todo o cloro, a água do mar, lava a orelha, enxuga bem do lado de fora, enxuga o canal, o pavilhão, enxuga o canal com a toalha envolta no dedo, tá certo? Então envolve a toalha no dedo e aí chacoalha assim, tá bom? No final, você pode utilizar, o que eu sempre sugiro é um secador de cabelo. Então ele funciona super bem, numa temperatura morna, baixa ou até temperatura fria, se preferir, mas não no calor alto do secador de cabelo. Você coloca o secador a uma distância grande, tá? Assim da cabeça da criança, uma distância maior, tá bom? E seca com o secador ao longe da cabeça, você seca a orelha. Muitas vezes a gente já utiliza o próprio secador de cabelo para secar o cabelo da criança também, né? Para ela não ficar com o cabelinho molhado, então você dá aquela secada, né? Especialmente nas meninas, nas garotinhas que têm o cabelo mais comprido. Então você pode fazer isso também para as crianças, né? Para os bebês não tem muito sentido, porque o bebezinho não vai ficar na piscina, não vai ficar com a cabeça assim molhada, né? Para as crianças maiores que já mergulham com a boia de braço, que já brinca de afundar a cabeça, aí você pode fazer isso. Enxuga bem a orelha do lado de fora, o canal, e aí utiliza o secador, tá? Isso vai ser mais do que suficiente para secar todo o canal lá pela parte de dentro e evitar que você tenha uma infecção. Caso a infecção ocorra, Maura, aí o que eu vou fazer? Aí você vai ter que procurar um médico mesmo, porque a infecção da otite externa por água de piscina, que é todos esses fatores que eu falei somados, então que sai a cera, que a pele fica mais umedecida e que entra algum germe no final e que gera muita dor, aí o médico vai ter que realmente avaliar para prescrever a medicação correta, tá? O que vocês podem fazer, o que a gente sugere para melhorar a dor, caso isso aconteça. Puxa, Maura, eu tava lá na praia, não tinha muito o que fazer, a criança começou a chorar de muita dor, então utilizar um analgésico que você já esteja habituada, tá? E a história do paninho quente no ouvido, gente, funciona, tá? Mas não vai, por favor, pingar a gota de óleo quente no ouvido, tá certo? O que eu sugiro, uma toalha, você aquece essa toalhinha, tá? Pode ser uma toalha aquecida, pode passar um pouquinho o ferro, se você quiser, mas sempre testa em você, na sua mão ou no seu rosto, para ver se ela não tá excessivamente quente, tá? Coloca na orelhinha da criança. Poxa, Maura, eu tô num local que não tem ferro de passar roupa, não tenho como aquecer isso. Pega uma toalhinha, tá? Dobra, coloca sobre o ouvido e protege. O próprio calor do corpo vai aquecer aquela toalhinha e vai melhorar, tá? Se bater um vento mais gelado, alguma coisa, a tendência é dessa dor aumentar. Então, sempre que tiver com uma dor de ouvido, o calor vai melhorar essa dor, tá bom? Só um minuto, gente. Pronto? Ela?
Oi, Paula, desculpa, não posso falar agora. Eu te ligo na sequência. Obrigada. Perdão, meninas, eu achei que fosse alguém do Mãe Guru pra me dizendo que não estava funcionando aqui a minha transmissão. Eu fiquei meio aflita. Me desculpem, por favor. Então, eu vou voltar agora e vamos voltar a falar do paninho quente. Uma outra alternativa é colocar um gorrinho na criança, tá bom? Então, aperta o gorrinho, tá? E qualquer capuz que você tenha, isso vai aquecer as orelhas e vai ajudar bastante a diminuir a sua dor de ouvido, tá bom? Na sequência, então, agora a gente vai falar, eu vou falar para vocês das infecções que são mais frequentes, fora as otites externas, que são mais associadas agora no período de verão, tá? Que são as otites externas, são as infecções que nós temos em torno das crianças menores. Então, quais são qual é a faixa etária, né? Que a gente tem as infecções principais, que são as otites médias. Então, o que a criança vai apresentar e qual que é a idade das crianças? Então, em torno de 3 a 4 anos, até o pico de 5 anos de idade, tá? Mas qualquer faixa etária das crianças, elas podem ter infecções de ouvido. O que causa isso? Essas infecções na orelha média e que a gente dá muita dor e elas cursam com febre, o que acontece? Como é que a gente pega? Esses germes, eles são germes, são bactérias que nós pegamos do ar e é uma transmissão interpessoal. Então, ou seja, uma criança passa para outra, a criança pode passar para os pais, um pai passa para o outro, passa de novo para o irmãozinho, e a gente tem essa transmissão recorrente dentro da sociedade. Tá? Essas infecções, elas vão ser mais frequentes no outono e inverno, mas elas podem acontecer também no período de verão, tá bom? Que mais de importante vamos ver? Ok, essas infecções, elas vão ter febre. Muitas vezes, algumas crianças podem apresentar só dor de ouvido, ou antes elas podem apresentar algum sintoma nasal, ou seja, teve uma gripe, um resfriado, uma inflamação de nariz, uma rinite, qualquer coisa que o nariz tampa e aí inflama o ouvido também na sequência, tá? Então essa é a causa principal. O que a gente tem observado muito é um aumento da frequência de dores de ouvido nas crianças muito pequenininhas, as crianças que têm começado nas escolinhas. Então, o que a gente antes tinha uma incidência aumentada de infecção a partir das crianças de 3 anos de idade, atualmente, as crianças a partir de 1 ano, por começarem na escolinha, têm mais chances de ter essa infecção. Tá? Alguns fatores que favorecem isso. Primeiro, a própria escola, que aumenta o contato dessas crianças com outras crianças. O segundo fator, os fatores alérgicos, que as crianças têm também desenvolvido um pouco antes. Uma coisa muito importante, que eu tenho certeza que quase todos os pediatras comentam, as crianças que têm mais infecções de ouvido, são as que podem ter, um dos fatores é a mamadeira que a criança pode tomar deitado. Então, quando a criança suga a mamadeira deitada, ela abre a tuba auditiva e esse leite pode subir para o ouvido. Ou você tem uma sucção de secreção, de catarro, que sobe para o ouvido. Isso não é um mito, isso é verdade. Então, a gente sempre sugere que as crianças sejam, que mamem sentadas ou inclinadas. Então, quando a gente vai para a escolinha, a depender que a criança está na escolinha, dependendo da quantidade, do cuidado que essa escolinha tem com a criança, um dos fatores é assim, a criança às vezes já segura a própria mamadeira e ela vai mamar deitado. Então, ela pode ela mesma, mamando deitada, né,
ter essa predisposição. Então a sugestão é sempre não deixar a criança deitada. E outra coisa, mamou, também não pode deitar imediatamente, porque isso também vai gerar um aumento das infecções, tá? Uma coisa importante também, que é bem considerada na literatura e que todos os colegas também, eu também sempre oriento os meus pacientes, é quanto ao cigarro, gente. Pais que fumam ou avós que fumam, as crianças, elas têm um aumento das infecções respiratórias. Isso está comprovado. Então, se uma criança tem contato com alguém que fuma em casa, tem uma chance muito maior de desenvolver as infecções respiratórias do que uma criança que não tem contato com os produtos do tabagismo, certo? Então, uma medida importante é não fumar perto da criança. A nossa orientação é sempre evitar de qualquer maneira o tabagismo, mas evitar assim, não fume, porque isso realmente faz mal e prejudica as crianças. Então é um fator a mais. Então, se você tem alguém que fuma, que cuida da criança ou que fica perto da criança, a criança mama deitado, tem um fator respiratório que é dela. Então tudo isso vai se somar para no final isso gerar uma infecção, uma dor de ouvido, mais infecções respiratórias, tá? Pode se manifestar uma dor de ouvido sempre depois de um resfriado, mas se ela tem mais rinite, tá na escolinha, então sempre, muitas vezes começa com um quadro nasal, então o nariz se entope e aí vai pro ouvido a infecção, tá bom? Essas infecções, elas normalmente dão febre. Eu tenho alguns pacientes que não tem febre, não tem dor, tá? Mas a via de regra, a dor de ouvido, ela é uma coisa que dói bastante, tá? Então as crianças se ressentem muito, tá? Vamos ver agora. Temos alguma pergunta? Alguma coisa? Alguma dúvida por enquanto? Então eu vou continuar, vou falar mais um pouquinho para vocês. E novamente eu peço mil desculpas por ter interrompido a nossa transmissão aqui. Eu fico olhando aqui o WhatsApp com as meninas do Mãe Guru para saber se tem alguma coisa que eu tô fazendo errado aqui, tá? Então, vamos ver agora. As otites, uma outra causa de otites, e aí não são nos bebês tão pequenos, tá? Que eu já falei do leite, né? Da mamadeira. As crianças que têm algum problema de refluxo, né? Aquele refluxo mesmo normal da criança. Algumas crianças, alguns bebês têm mais dificuldade mesmo com refluxo. E esse leite, isso pode subir também para a via respiratória e dar inflamação nos ouvidos e dar mais infecção respiratória. Então isso é uma das causas também que o médico otorrino ou o médico pediatra que acompanha a criança tem que investigar quando a gente tem uma criança que tem muitas dores de ouvido, muitas infecções, certo? Vamos ver. O que mais que eu gostaria... Vamos ver, ótimo. Então, vou falar um pouco para vocês agora. Eu acho que é uma coisa interessante também de comentar. Agora, não nas crianças tão pequenas, né? Falei do leite, das escolinhas, né? Falar um pouco eu já falei um pouco também das infecções de transmissão nas escolinhas interpessoal, né? Então uma criança passando para outra criança, que passa para o pai, passa para a mãe, passa para o vô, volta, tudo, tá? Então o que eu vou falar para vocês agora são das crianças mais velhas com as infecções de ouvido. Então, nas crianças pequenas, a gente tem esses fatores que são a alma deitado, as rinites, a grande quantidade de infecções respiratórias que a gente pode ter, tá? Então, as crianças, até 1 ano de idade, gente, é uma coisa impressionante. Muitas mães chegam aqui no meu consultório e falam assim: Maura, meu filho tá sempre doente. É normal isso? Ele tem algum problema?
Gente, a criança até 1 ano de idade, até 1 ano e meio de idade, a média de infecções dela é de 8 a 11 infecções virais por ano. Então, se nós fizermos a conta, o que nós temos? 8 a 11 em 1 ano, e no ano tem 12 meses, então a criança está sempre doente? Maura, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, uma dessas infecções nasais, qualquer gripe, resfriado, então uma hora é uma gripe, outra hora é uma dor de garganta, outra hora é uma otite. Então, é normal isso? Gente, não se assustem, é normal. Todo mundo passa por isso, todos nós crescemos e as crianças também vão passar por isso, então não fiquem agoniadas. É normal isso, porque cada mês é um vírus diferente, nós temos milhares de vírus circulantes no ambiente, e esse contato, quanto mais contato social as crianças tiverem, maior o número de infecções a que elas estarão sujeitas, tá bom? Então, isso é bem importante. Quando a criança cresce um pouco e passa dos 3 aninhos de idade, o sistema imunológico já está um pouco melhor. Então, as infecções respiratórias e as otites, elas diminuem, mas elas não desaparecem, tá? A gente tem uma estatística que diz que uma criança até 10 anos de idade, com certeza 70% das crianças vai ter pelo menos uma infecção de ouvido na vida. Então, se você não teve, você é um sortudo, e se você teve, tá dentro da normalidade. Se teve mais do que uma, também não é nada desesperador. Quando é que a gente começa, a gente é obrigado a investigar como médico, e você como pai, como mãe, tem que ficar mais atento. Quando ela começa a se tornar recorrente. E como é que a gente determina essa recorrência da infecção? Maura, é um número assim que a gente vai tirar do céu e indefinido? Não. A gente tem uma determinação bem estrita para nos guiar e para a gente saber quando a infecção é recorrente ou não. Então, o que os consensos médicos dizem para nós, tá bom? Que se a pessoa tem 3 infecções, se a criança tem 3 otites em 6 meses, ou 4 otites em 12 meses, que necessitem de antibiótico, ela tem uma infecção, uma otite de repetição. Isso tem que ser avaliado, investigada a etiologia, iniciado o tratamento para prevenir novas infecções. Ah, então se ela teve uma, eu não vou fazer nada? Não, a gente tem que tratar aquela infecção e observar o padrão da criança, e observar o padrão respiratório e o padrão auditivo, tá? E isso é muito importante em todo o transcorrer da primeira infância das crianças, tá? Então eu vou falar do padrão respiratório, o que pode predispor uma infecção de ouvido. Qual é a criança que tem maior chance de ter uma dor de ouvido? Eu já falei que todas têm chance, mas se a gente for tentar ver, as crianças que têm mais dificuldade respiratória, que tem o nariz tampado, que respira pela boca, que tem uma rinite que não está controlada, tem uma chance muito maior do que uma criança que não apresenta esses sintomas. E aqui sim, nesse momento, eu estou falando e me referindo mais à amígdala e à adenoide, que nascem com as crianças e que crescem mais e começam a dar mais sintoma nas crianças a partir dos 3 anos de idade. E quando eu falo a partir dos 3 anos de idade, não é fez 3 anos e vai começar o problema. Tem crianças que podem ter mais sintomas já antes, então a partir dos 2 anos, 2 anos e meio. Então, lembrando que aqui a gente nós lidamos com seres humanos que crescem, cada um tem uma condição em casa, uma condição na escola, um sistema imunológico individual, tem a sua genética, então tudo isso varia. Então, vale muito a percepção dos pais, a observação dessa criança, que se precisar, procurar um profissional que seja habilitado, que seja de confiança e que explique, que converse e exponha todos os fatores,
Tá? Então, por volta de 3 anos de idade, nós temos essas crianças que começam a ter problemas respiratórios. Então, a chance é maior da criança ter roncos, ficar com a boca aberta, mastigar a comida com a boca aberta. Um outro sintoma que acontece é a criança ter dificuldade de alimentação. Então, você não consegue progredir muitos alimentos. Então, os alimentos sólidos, por exemplo, uma carne, que você precisa respirar melhor e mastigar melhor, a criança não consegue coordenar também essa mastigação. Algumas crianças, às vezes, pegam a carne, mastiga e cospe a carne e fica só com o caldinho. Então, não interprete essa criança como uma criança que tem preguiça para comer. Ela pode ter dificuldade para respirar e mastigar ao mesmo tempo. E isso cansa, tá? Esse é um dos sintomas. Uma vez eu tive uma paciente aqui no consultório que foi muito interessante. Ela tinha um problema respiratório, mas não era tão notável assim. E o principal sintoma dela era mau humor, gente. Mau humor. Ela ficava muito brava. A criança tinha 5 anos, relação social super difícil. Ela tinha tido acho que uma otite, mas o problema maior era mau humor. E ela ficava muito brava. E a mãe chegou pra mim e falou assim: doutora Maura, eu acho que é porque ela não dorme bem. Ela fica muito mal-humorada, de manhã é muito difícil. E ela tinha uma certa obstrução. E eu falei: olha, eu nunca operei alguém com a indicação básica em mau humor. Eu não sei se eu vou conseguir curar o mau humor. Ela pode ter essa dificuldade respiratória, porém, essa dificuldade pode não interferir e isso ser do perfil dela. Enfim, a mãe falou pra mim: Maura, não é assim, não é, a minha filha não é assim. Então essa percepção é muito importante. Então eu apostei as minhas fichas, ela tinha indicação de cirurgia mesmo, acabei tirando essa amígdala adenoide, ela nunca mais teve nada e a menina voltou aqui no pós-operatório muito feliz porque estava dormindo muito bem. Então eu falei disso para falar para vocês que alterações de sono e no período da noite da criança são muito importantes. Então, a criança que ronca, que tem a boca aberta, que tem o sono agitado, merece ser avaliado, porque essa criança, ela não vai ter um desenvolvimento tão bom. Essa noite de sono é preciosa para a criança poder dormir, ter um sistema imunológico adequado, bom, que a criança possa descansar e que no dia seguinte possa desenvolver todas as atividades, tanto de aprendizado, atividade social, e que ela realmente consiga conviver de uma maneira melhor, tá? Então, preste atenção no sono da criança. A respiração e as infecções de ouvido estão muito interligadas, porque por isso que o médico é o otorrino, é o ouvido, nariz e garganta, porque esses 3 estão muito interligados, tá? Então, o sono dessas crianças de 3 a 5 anos que ficam mais com a boca aberta, com dificuldade de mastigação. Algumas crianças têm muitas infecções respiratórias também, que são como sinusites ou otites. Então, essa dificuldade respiratória aqui se reflete muito nos ouvidos, tá? E isso é muito importante. Primeiro porque você vai aumentar o número de antibióticos e de visitas ao médico dessa criança, piora a qualidade de vida. Em segundo lugar, a parte auditiva da criança é muito valiosa e muito importante. Por quê? Porque a criança, ela está num período de crescimento, de aprendizagem, de aquisição de linguagem, que é muito importante. Então, a audição boa é fundamental para essa criança desenvolver uma linguagem adequada, para ela aprender de uma maneira adequada, para ela se comunicar de uma maneira adequada. A linguagem envolve tudo isso. Não é só a linguagem do que a gente fala, é a linguagem comportamental, é desenvolvimento de coordenação de fala, de postura. Então, é um comportamento geral. E isso vem muito da audição. Então, se a criança tem um ouvido com uma infecção, ou uma infecção que está lá, silente, sem dar sintomas, ela vai ouvir um blá 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 e realmente não vai conseguir discernir o som que está sendo dito. Então, uma criança que, por exemplo,
demora para falar, né? E às vezes fala assim, poxa, meu filho é preguiçoso, ele não falou, ele não fala bem, né? Ela pode ter um problema de audição, então isso tem que ser investigado, tá? Então, tô aqui mais para alertar e falando muitas coisas que envolvem toda a parte de audição e desenvolvimento de linguagem. Tá? Então, a criança que tem muitas infecções de ouvido, ela pode ter um atraso de aquisição de linguagem, ela pode se prejudicar por conta disso, sim, e é por isso que tem que ser tratado, e é por isso que nós temos toda essa determinação de quando nós temos infecções de repetição, o que o médico vai fazer? Precisa de um remédio? Precisa de uma cirurgia, precisa de um medicamento preventivo, precisa sair da natação, precisa mudar de escolinha. Então, são todas considerações que nós temos que fazer e podemos fazer caso a caso, dependendo da criança, dependendo do ambiente da criança, para a gente poder tomar a medida que mais favoreça a criança, que é o fundamental, né? O mais importante de tudo isso são as nossas crianças, é o bem-estar das crianças, tá? Então, eu queria saber agora se alguém tem alguma pergunta, se tá indo tudo bem. Tá? Então, acho que o chat não tá conseguindo mandar as perguntas, então eu vou continuar falando mais um pouquinho na orelha de vocês, e aí se vocês tiverem depois as perguntas eu tento responder da melhor maneira possível, tá? Então nós falamos das ceras, das infecções de piscina, das otites externas, das otites médias, das causas de otites médias nas crianças pequenas, nas crianças maiores, né, que são as crianças de 3 a 5 anos, e falei um pouco das perdas auditivas. Importante agora, então, eu vou falar um pouco do desenvolvimento da audição, que eu acho que é uma coisa importante também para os pais prestarem bastante atenção no desenvolvimento e aquisição de linguagem das crianças. Muitas vezes eu ouço aqui no consultório, e eu acho isso de extrema importância, fazer uma avaliação auditiva. Hoje algumas escolas, as crianças também, as escolas muitas vezes solicitam aos pais que as crianças sejam encaminhadas para uma avaliação auditiva por volta da idade de alfabetização, 5, 6 anos, né, pré-alfabetização, justamente por conta disso que eu comentei com vocês, da importância de uma audição normal para a criança para que ela tenha esse discernimento do som adequado. Tá? Caso a criança não tenha uma audição adequada, então esse aprendizado pode ficar aquém, tá? A criança pode ter uma audição adequada e mesmo assim ter dificuldades de aquisição de palavras, de letras, de trocar? Sim, existe um período em que isso é normal, aceitável, tá? Mas existe um período em que a gente tem que investigar. Então, se a audição está normal e a criança troca letras e não consegue ir bem na escola, a alfabetização tem uma dificuldade, existem avaliações que devem ser feitas do ponto de vista de processamento auditivo. Então, o que é o processamento auditivo? É saber como essa informação do som que nós falamos, o que eu digo, entra no ouvido e é ouvido. Mas como é que ele vem do ouvido até o nosso cérebro? Como é que o cérebro interpreta essa informação? Então pode ser nesse processamento, nesse processo de interpretação das informações em que pode ter algum problema. Quem vê isso é o otorrino junto com o fonoaudiólogo. Tá? Como é que isso pode se manifestar na criança? Através de infecções de ouvido? Não. As infecções de ouvido podem atrapalhar? Até podem atrapalhar, mas muitas vezes a audição é normal e a criança tem uma outra dificuldade. Então, isso vai aparecer inicialmente na alfabetização,
quando a criança não consegue prestar atenção no professor, quando o professor fala, a criança não para, fala, ele é inquieto, ele é hiperativo, então às vezes não é nada disso, é só um problema de processamento das informações e como a criança entende essas informações, tá? Então isso é uma coisa importante também para vocês saberem, tá? São muitas as hipóteses pelo qual a criança pode ser um pouco mais agitada na sala de aula. Ela pode ser levada, né? Mas ela pode não ouvir bem, ela pode ser hiperativa também, pode ter déficit de atenção. Então são várias coisas que a gente tem que checar. Da parte de otorrino, que é a minha parte, é a parte de audição, que eu acho que é bem importante checar. Ah, mas Maura, meu filho não tem problema de audição, porque quando ele nasceu lá na maternidade, a gente fez o teste da orelhinha e estava tudo bem. Perfeito. O teste da orelhinha é essencial para fazer lá na maternidade e tem que fazer, porque ele é um teste que vai conseguir me dizer se a criança tem uma audição boa ou não. Mas nós temos outras alterações auditivas que podem se desenvolver ao longo da vida. Então, isso não diminui a necessidade de uma avaliação otorrinolaringológica que seja de maneira preventiva e periódica nesses diversos momentos do desenvolvimento da criança. Então, a criança pequena que pode ter mais otites, né, porque está na escolinha com alteração de imunidade, a criança maior porque tem amígdala, adenoide, tem escolinha, tem alguém que fuma perto, então aqueles todos os fatores que eu falei para vocês, e alguma outra alteração que é inerente a uma alteração genética que pode ter, alguma alteração de formação, que um teste da orelhinha pode vir normal ao nascimento e ter uma perda auditiva que se manifeste, ou no começo da infância, ou na adolescência, ou até na idade adulta. Então, sempre ficar atento. Como a criança, muitas vezes, ela não vai dizer para você, não estou ouvindo desse ouvido. Difícil ela dizer isso. Muitas vezes o ouvido tampado por uma cera ou por uma otite, ela vai dizer assim pra gente, tá doendo. E na verdade, o está doendo é o único jeito dela localizar um problema. Ela não consegue ainda verbalizar nem a explicação dela. Olha, está tampado. Não, está doendo. Tampado e doendo para ela é igual. Né? Então, porque a criança não amadureceu a esse ponto. Então, é sempre importante ficar mais atento, ok? Observar o desenvolvimento auditivo da criança, eu vou dar algumas dicas para vocês do que a gente espera, tá? Então, assim, a criança nasceu, entre lá 0 e 3 meses, ela não vai ter muita audição ainda determinada. Então, ela vai conseguir ouvir alguns sons. É uma criança que, se ela ouvir bem, ela vai ouvir a porta batendo, ela se assusta, tá? Por isso que a gente sai de fininho do quarto quando o bebê dorme, que às vezes o menor barulhinho ele acorda. Então, essa criança, esse é o que a gente espera auditivamente da criança até uns 3 meses. A partir dos 3 meses até os 6 meses de idade, ela já começa a localizar o som. Então, ela olha, ela procura, ela olha os sons mais laterais, tá? Procura mais para o lado, para cima e para baixo, ela só vai conseguir fazer a partir dos 9 meses, tá? Até os 6, ela começa a reconhecer a voz da mãe, ela se acalma com a voz da mãe, começa a reconhecer a voz do pai, identifica a voz do pai. Tá? Então, são os desenvolvimentos, as etapas de desenvolvimento auditivo. Eu coloquei até alguns posts, até no Instagram da Med Primos, que é aqui do meu consultório, falando sobre várias etapas do desenvolvimento da audição. Então, se alguém tiver com alguma dúvida ou quiser ler um pouquinho mais a respeito, vale a pena dar uma lida por lá. E eu também vou colocar em breve um texto maior no meu blog, também aqui da Med Primos, sobre justamente a parte de desenvolvimento da audição nas crianças. Dicas para os pais de como interpretar e como checar se a audição está indo tudo bem, sem o médico interferir em nada, tá? Então vamos lá, depois dos 9 meses a criança já começa a localizar melhor os sons, já começa a entender o não, mamãe, papai, tchau.
e ela começa a lalação, que é o desenvolvimento da linguagem, né? Então, até os 6 meses, a linguagem dela muitas vezes é só gritar. Ela só grita, né? Depois ela começa lá, 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 pá, 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 que vai repetindo os movimentos, as palavras, e mais pra frente começa, a partir de 1 ano, as primeiras emissões mais formais de linguagem, tá? Até 1 ano de idade, o que a gente espera é que a criança comece a ter algumas palavras, e a partir de 1 ano de idade até 1 ano e meio, um vocabulário de 20 a 30 palavras, é o que a gente espera. Então vocês podem ir testando aí em casa para ver se tá tudo certo, e sempre na dúvida, procurem sempre um profissional que possa esclarecer ou fazer algum teste auditivo se houver necessidade, tirar uma cerinha se precisar. Eu acho que é mais em torno nesse sentido, tá? Então eu não vou ficar falando aqui muito das teorias médicas, que eu acho que eu já falei um montão para vocês. E agora eu queria ver se tem alguma pergunta para eu poder responder e ajudar um pouquinho mais, tá? Olá, acho que nada, nenhuma pergunta. Vamos ver aqui na minha listinha se eu tenho mais alguma coisa que eu gostaria de falar para as mães de plantão que tiveram a paciência de ficar comigo esse tempo todo. Vou falar de uma coisa que eu acho bastante interessante e que eu acho que talvez seja a dúvida de muita gente. Dor de ouvido e piscina. Voltei para dor de ouvido, gente. Doutora Maura, o que a gente faz? Meu filho faz natação e ele tem muito otite, muita dor de ouvido. Como fazer? Tem que tirar da natação? Olha, não existe uma regra em torno disso. É lógico que se eu tiver com uma criança que teve 6 infecções, 3 infecções em 6 meses, ou 4 em 1 ano, e ela caracteriza aquelas infecções de repetição, eu vou ter que isolar todos os fatores que são causais, tá? Mas existem as 2 infecções, os 2 tipos que eu descrevi para vocês aqui no começo dessa transmissão, tanto a otite externa quanto a otite média, elas podem decorrer da piscina, mas por causas diferentes, tá bom? Então, a otite externa vai dar mais na piscina, por conta da piscina, do cloro, porque o ouvido fica úmido, entra água, conforme eu expliquei para vocês no começo da transmissão. A otite média, que é a otite que precisa de antibiótico, tomar remédio, tudo, essa otite, ela é decorrente de uma, assim, da água, não da água entrar pelo ouvido, mas desculpem, pela água inflamar a via respiratória. Então você tem uma inflamação do nariz, e em decorrência dessa inflamação do nariz, nós temos a inflamação do ouvido, tá bom? Então, o que causa, então? É a água que entra pelo ouvido, pelo nariz, e que vai dar essa infecção? Não. Pode até ser que você tomou um caldo lá, a criança tomou um caldo e aí entrou água e deu a infecção. Mas a maioria das vezes, o que acontece é que o nariz, ele não foi feito para receber água da piscina, água que tenha cloro, água que tenha substâncias químicas, para manter aquela água adequada. Então, isso irrita o nariz, causa catarro, secreção, e a partir daí, levando uma rinite ou um resfriado, que a gente sai da piscina às vezes com o nariz mais inflamado, e isso causa, por tabela, uma inflamação de ouvido. E o que causa? É a água entrando? A água também, mas o principal fator, e é muito frequente, é a inalação dos vapores de cloro que a gente tem naquele ambiente da piscina. Então, as piscinas cloradas, elas são comprovadas que elas podem gerar mais inflamação, mais irritação da via respiratória do que as piscinas com ozônio e, por exemplo, com água salinizada. Tá bom? Então, uma boa dica, primeiro que eu normalmente sugiro para os pacientes,
é sempre procurarem uma piscina que não seja clorada, tá? Tanto que, se você às vezes observarem, os professores de natação muitas vezes têm o nariz mais tampado, um pouco mais de rinite, porque eles ficam muito tempo expostos àquela quantidade de odores clorados, né? Aqueles vapores do cloro que são inalados e que são irritantes da via respiratória. Então, por conta disso, tá? Agora, teve uma infecção de ouvido que precisou tomar antibiótico por boca e não é infecção causada por água, precisa sair da natação. Existem outras medidas que nós podemos tomar, como médicos, como pais, para prevenir isso, tá? Então, a primeira delas é assim, eu sempre sugiro para os meus pacientes, puxa, vai lá para a aula de natação, vai sair, vai tomar banho, né? Ou vai pôr uma toalha, vai para casa e vai tomar banho para tirar o cloro, certo? Então todo mundo faz isso, lava o cabelo com shampoo, passa sabonete no corpo, mas o que mais entrou em contato com a água clorada, né? O nariz. E o nariz é a grande entrada de tudo, a gente inalou o vapor do cloro ou entrou água clorada. Então, uma dica que eu sempre sugiro é lavar o nariz com soro fisiológico assim que sair da piscina. Então, isso já pode minimizar os sintomas irritantes, tá? Tirar alguma secreção que esteja presa, isso pode ajudar. Se tiver mais sintomas, aí é melhor realmente consultar um médico especialista, um otorrino ou um pediatra que seja de confiança, para poder prescrever uma medicação que seja um preventivo, tá? Se as infecções forem mais recorrentes, ou seja, teve uma, daí um mês teve outra, e daí outro mês teve outra, aí a gente tem que pôr na balança e avaliar o custo-benefício de manter a criança na natação. A natação é um excelente esporte que desenvolve bem a parte de coordenação motora, parte respiratória da criança, então é muito importante, às vezes, se a gente puder manter a criança na natação, mantê-la, mas tem que avaliar o custo-benefício, está trazendo benefício ou traz mais infecções para a criança? Então é nesse sentido que a gente tem que ponderar, tá? As infecções de nadador, que são por excesso de água, aquelas que ocorrem no final do feriado, né, que a gente fica bastante tempo na piscina ou na praia, também precisam de remédio, mas muitas vezes é um remédio de pingar só no ouvido e não precisa tomar antibiótico por via oral. Então é uma infecção que o tratamento é diferente, porque a infecção e a dor de ouvido é diferente, tá bom? Então eu acho que eu falei bastante, eu tentei abranger a maioria das dúvidas que chegam aqui mais no consultório, tentei esclarecer o máximo, e eu acho que é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos que me assistiram. As perguntas, eu não recebi nenhuma, acho que o chat não está funcionando, mas as que chegarem eu vou ter muito prazer em responder. E consultem sempre um profissional que seja adequado, da confiança de vocês, para ter sempre uma avaliação boa das crianças, da parte auditiva, da parte infecciosa, tá bom? De suma importância isso, vocês ficarem sempre atentos ao desenvolvimento das crianças, tá? E consultem um profissional para tirar as dúvidas. Eu acho que isso é fundamental. A informação está ao nosso alcance hoje em dia e isso é muito importante, tá bom? Então, agradeço muito a todas do Mãe Guru pela oportunidade de esclarecer tantas dúvidas, e agradeço a todos que me ouviram de coração. Foi muito bacana participar com vocês, viu? Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Tchau, gente.